Boa noite, queridos. A paz de Jesus para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra do coração do Senhor para você. E eu gosto sempre de dizer que é sempre uma alegria quando a gente é comissionado para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu quero orar com você essa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua unção, Pai. Obrigado por corações, Senhor, disponíveis, Senhor, para receber a tua palavra, Pai. Te louvamos, Senhor, por cada irmão, por cada família representada, por aquilo que você vai nos comunicar essa noite, Pai. E sabemos, Pai, que sempre quando temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, é momento que podemos libertar, Senhor, pessoas, nos libertar de áreas de nossas vidas que ainda estão presas, Pai. Oramos, Senhor, pela tua unção, oramos pela tua habilidade, pela tua capacidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta para você. Onde você está depositando a sua confiança, a sua segurança? E onde está a sua força nesse tempo que a gente tem vivido? Como você tem passado os seus dias? Como você tem refletido acerca da sua própria vida? Acerca de onde você tem colocado toda a sua segurança e todo o seu refúgio? Onde tem estado? Então eu quero comunicar a você essa noite que a palavra de Deus é poderosa, irmãos, e ela vai nos trazer respostas essa noite, ela vai nos trazer refrigério e vai nos trazer alegria também essa noite, amém? Eu quero começar lendo em Salmos, no capítulo 42, Salmos no capítulo 42, eu gostaria que você abrisse aí na sua casa, no versículo 11, Salmos 42, versículo 11, vamos ler. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Isso aqui é um salmo de Davi, irmãos. Davi, nesse momento, ele estava debaixo de muita pressão. Ele estava vivendo um momento muito turbulento na vida dele. E ele conversou com a própria alma. Amém? E nessa noite, irmãos, eu quero que você faça isso. Onde você estiver aí na sua casa, que você reflita como tem estado a sua alma nos últimos dias, como tem estado a sua mente nos últimos dias. Será que você tem vivido em paz? Será que aquilo que você tem recebido semana após semana, através de mensagens, através dos devocionais, será que você tem meditado nessa palavra e você tem aplicado ela cegamente em sua vida? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa e ela é ungida por si só, mas ela precisa ser aplicada. Ela não é poderosa simplesmente porque ela está escrita em um livro. Amém? Eu sei que todo mundo sabe disso, mas é bom a gente lembrar, porque enquanto essa palavra ela não for aplicada, ela não tem poder em nossas vidas. Então eu quero trazer a sua memória essa noite. Como você tem lidado com a sua alma? Como você tem lidado com a esperança acerca do futuro, irmãos? Davi aqui estava conversando com a alma dele e ele disse o seguinte, interrogando na realidade a alma dele, né? Por que você está tão abatida, minha alma? Por que você está tão triste? Aí ele dá um conselho para ela, espere em Deus, confie nele. E nessa noite, irmãos, nós vamos seguir essa linha de confiança no Senhor, amém? Porque nós sabemos que o dia mau ele chega para todos nós. A pressão, as turbulências da vida, as aflições, elas chegam para todos, irmãos. Principalmente nesse período que a gente tem vivido. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela tem solução para esses dias que estamos vivendo. A palavra de Deus, ela tem solução para esse tempo que nós temos vivido em nossas casas, que às vezes nós ficamos pensando acerca do futuro e, naturalmente falando, a gente não vê um futuro favorável. Amém? Mas deixa eu te dar um conselho. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Porque quando nós estamos confiando em Deus, quando nós estamos depositando a nossa força em Deus, nós estamos botando a nossa confiança em um bom lugar. Amém? Eu quero abrir com você também, ainda falando sobre esse assunto, da importância da gente guardar a nossa alma, da importância da gente trazer a nossa alma sã. Amém? Está em Provérbios, no capítulo 17,
eu também gostaria que você abrisse lá. Provérbios no capítulo 17, versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Diz o seguinte: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Eu vou ler mais uma vez. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Aleluia. O que esse provérbio está deixando claro para nós, irmãos? Nós precisamos fazer algo com a alegria em nós. A alegria que o Senhor já depositou em nós através de Cristo. Amém? Porque se nós não fizermos uso dessa alegria, nós vamos ficar com o espírito abatido. Se nós, vamos ler novamente aqui, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as nossas forças. Quando nós ficamos, irmãos, à mercê das circunstâncias, quando nós não consideramos a vida que temos no Senhor, quando nós não consideramos a aliança que temos no Senhor, irmãos, nós vamos progressivamente nos desgastando. O nosso espírito vai se abatendo, irmãos. E quando nós nos damos por nós, a gente começa a perceber que toda aquela alegria, todo aquele potencial de alegria que foi depositado em nós através de Cristo, ele não está fazendo efeito em nós. E nós, por conseguinte, nós começamos a nos desgastar. Começamos a ficar desanimados. Aleluia. Mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Amém? Eu quero te dar um conselho à luz da palavra essa noite. Eu sei que as últimas mensagens que a gente tem ouvido aqui, quase todas elas, ela tem falado muito acerca desse tempo que nós temos vivido. E é bênção, irmãos. Quanto mais nós ouvimos sobre isso, é bênção, porque nós temos ouvido também muitas notícias contrárias à palavra de Deus durante esse tempo. Muitas notícias. Então, quanto mais nós conseguirmos, irmãos, ouvir o que a palavra diz a respeito de nós, em meio às dificuldades, em meio às pressões, isso é bênção para nós. Então eu estou aqui essa noite mais uma vez, lembrando a você, porque aconteceu assim comigo, o Espírito Santo me lembrou. O que você tem feito com a sua alma? O que você tem feito com a alegria que eu te dei? O que você tem feito com a aliança que eu estabeleci para você? Aleluia! Então, irmãos, essa noite é uma noite de nós refletirmos. Precisamos refletir o que nós temos feito com tão grande salvação. Se nós temos optado, irmãos, em ficar com a palavra, ou se nós temos optado em ficar com as circunstâncias. Esse provérbio está deixando claro para nós mais uma vez. Se nós não cuidarmos da nossa alegria, nós vamos começar a ter o espírito abatido e vamos nos desgastar nisso. Aleluia! Ainda aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, agora nós vamos começar a ler acerca de orientações, porque primeiro nós estávamos falando de uma prevenção, amém? De nós nos cuidarmos para não estarmos num lugar de desgaste, não estarmos num lugar de pressão e de aflição. Mas se você já se encontra nesse lugar, aleluia, agora vem o remédio, amém? 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, eu vou ler na linguagem de hoje, diz o seguinte: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Aleluia. Mateus, no capítulo 6, versículo 31 ao 34, é um texto muito conhecido nosso, mas ele complementa o que Pedro está dizendo. Diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas ou lhes serão dadas. Aleluia! Portanto, não se preocupem, irmãos. Aleluia! Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui em 1 Pedro,
para a gente entregar ao Senhor todas as nossas preocupações. Glória a Deus por isso, porque Ele cuida de nós. E às vezes, eu não sei se acontece com você, mas já aconteceu comigo. Às vezes, involuntariamente, a gente acha que cuida melhor de nós do que o próprio Deus. E a gente pega aquilo que está nos preocupando e toma como nosso. Não compartilha com ninguém, não compartilha com o Senhor e acha que nós temos a solução para aquele problema. Só que o que acontece, irmãos? Nós não somos super-heróis, amém? Nós temos uma alma que ainda não é convertida, aleluia. Nós precisamos cuidar dela, glória a Deus por isso. Então, quando nós pegamos aquilo que não é nosso, as preocupações da vida, as aflições da vida, e dia após dia após dia, a gente não solta elas, a gente não deixa de meditar sobre elas, elas vão nos consumindo, irmão, de dentro para fora. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar debaixo de uma grande pressão ou debaixo de um grande problema, que naturalmente a gente não consegue enxergar uma solução e aquele problema começa a produzir em nós uma angústia. A gente não sabe muito bem quando começa, né? Mas a gente sabe que ela está lá. E aquela angústia, dia após dia, irmãos, ela vai nos consumindo. Ela vai nos desgastando, como a gente leu no versículo anterior. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, a gente pode ser levado à morte. Aleluia. O que eu quero fazer aqui essa noite, irmãos? Qual é o meu desejo profundo essa noite aqui? É lembrar você e lembrar a mim que nós temos uma grande aliança, irmãos. Nós temos uma superior aliança e sublime e poderosa aliança com Deus. Quando ele fala em Mateus que os pagãos pensam nessas coisas, quando se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber, o que vão vestir, os pagãos que pensam nisso, os pagãos nada mais é que aqueles que não têm aliança com o Senhor. Eu e você nós temos, irmãos. Jesus pagou um alto preço por nós, para que nós pertencêssemos a essa aliança. Então, nessa noite, como Jesus falou aqui em Mateus, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe se amanhã vai ter comida. Não se preocupe com o que você vai beber. Não se preocupe com o que você vai vestir. Aleluia. Porque aqueles sem aliança comigo que se preocupam com isso. Eles não têm ninguém por eles. Glória a Deus. E ele continua dizendo assim: mas o seu Pai Celestial, que é um Pai de amor, que é um Pai bondoso, que é um Pai provedor, aquele que cuida de nós, Ele sabe do que a gente precisa disso. Faça uma coisa, em vez de você se preocupar com essas coisas que são naturais, se ocupe em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque todas essas coisas que você necessita, que o Pai sabe, elas vão ser dadas a você e a mim. Aleluia! Então, irmãos, essa noite é uma noite, mais uma vez, que o Espírito Santo está trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. É mais uma noite onde nós podemos, irmãos, meditar sobre essa palavra e saber que em Deus, aleluia, que em Deus, na aliança que estamos estabelecidos e inseridos nele, na aliança que nós fomos comprados por alto e bom preço, essa aliança, irmãos, nos provê de toda e qualquer necessidade que possamos ter. Aleluia. Essa questão de nós ficarmos preocupados, a gente pode pensar assim: mas antes desse período de pandemia, eu tinha um recurso que era certo, que eu tinha todo mês o meu salário, eu tinha para onde recorrer. Aleluia. Por isso eu comecei a mensagem perguntando para você: onde está a sua força e a sua segurança? Onde você tem depositado ao longo desses anos a sua força e a sua segurança? Se a nossa segurança, irmãos, está no nosso salário, aleluia, se a nossa segurança está na ajuda de um parente, e nada contra isso, irmãos, se Deus levantou alguém para abençoar você, receba, você é uma boa terra, amém? Se alguém deseja semear na sua vida, amém, mas isso não pode ser a sua segurança, aleluia. A nossa segurança está no Senhor. É Ele que é a nossa fonte, é Ele que é a nossa provisão, é Ele que no momento de pressão onde ninguém pode nos ajudar, Ele sempre tem a melhor solução. Então, irmãos, como foi dito aqui em Mateus, não se preocupe com o que você vai comer,
nem com o que você vai beber, nem com o que você vai vestir. Ou seja, o que esse texto está dizendo para nós? Irmãos, a sua vida natural, não se preocupe com ela. Viva o dia de hoje. Amém? Se nós formos olhar para o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, a caminho da terra prometida, eles precisavam de provisão. E o Senhor, no primeiro momento, mandou maná para eles. Só que o Senhor tirou todas as escoras que eles podiam ter para se escorarem e ter sua segurança. O que Deus fez com eles? Imagina, vamos imaginar aqui comigo, no meio do deserto, sem nenhum tipo de alimento, sem nenhum tipo de comida, de provisão natural, sem nenhuma perspectiva de comida, Deus começa a mandar comida para eles. A minha primeira reação e a sua seria estocar esse alimento, não é assim? Não precisa ir muito longe. Nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, as pessoas começaram a fazer isso no início da pandemia. Não sei se você lembra. Começaram a estocar alimentos, estocar papel higiênico, né? Produtos de limpeza, de higiene pessoal. E na cabeça deles, no deserto, não foi diferente. Eles queriam estocar o maná. Mas Deus deu uma ordem para eles. Pegue o maná para hoje. Aleluia. Porque o maná que ficar para o dia seguinte, ele vai apodrecer e você não vai poder fazer uso dele. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Confie em mim. Traga toda a sua confiança e segurança para mim, porque eu sou o seu Jeová Jireh. Aleluia. Então, fazendo esse paralelo com o povo de Israel no Egito, eu quero lembrar para você, meu irmão, viva um dia após o outro. Amém? Diogo, você está dizendo para mim que eu não devo me planejar, que eu não devo me organizar? Claro que não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse planejamento e essa organização não deve tirar a sua paz. Amém? Esse planejamento deve ser saudável. A partir do momento que esse planejamento tira a sua paz, ele precisa ser revisto. Amém? Porque a ideia de Deus é que confiemos 100% nele, irmãos. A ideia de Deus é que a gente se entregue sem reservas a ele, ao seu cuidado. Amém? Eu gosto de olhar para o Antigo Testamento, para alguns textos específicos, principalmente os Salmos de Davi, como ele era intenso em se entregar ao Senhor. Como Davi, ele tinha paixão em se entregar a Deus. Ele não se escondia atrás de um personagem. Amém, irmãos? Ele deixava claro para Deus: Senhor, eu dependo de você. Senhor, mesmo sendo rei, mesmo tendo um palácio, mesmo tendo pessoas a meu serviço, eu dependo de você, eu preciso de você. Aleluia. E às vezes nós estamos realmente numa nova aliança, superior à aliança que Davi tinha. Nós temos o Senhor habitando em nós, o que Davi não tinha, mas às vezes a entrega que nós temos não chega nem perto da entrega que eles tinham. Amém? Eu quero dizer para você essa noite mais uma vez, irmãos, confie no Senhor. Descanse no Senhor. Aleluia. Confie naquilo que o Senhor nos prometeu em sua palavra. Conheça o Senhor. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecê-lo. A gente precisa conhecer as promessas de Deus para que nós possamos crer nela. Amém? Se nós não soubermos o que a Bíblia diz sobre nós, se nós não soubermos o que rege essa nova aliança, irmãos, nós não temos como crer. Amém? A Bíblia diz que todas as promessas têm por Deus o sim e por Ele o amém. Todas. Repita comigo aí, todas. Aleluia. Todas as promessas do Senhor para nós, na sua palavra, irmãos, já tem o sim. Mas como nós vamos crer nessas promessas se nós não conhecemos? Aleluia. Eu quero incentivar você. Conheça o seu Pai. Aleluia. Conheça o seu Senhor. Conheça a aliança que você está inserido. Como eu faço isso, Diogo? Pela palavra de Deus. Vá buscar a palavra do Senhor, leia.
se interesse por ela, gaste tempo com ela, amém? Porque quando o dia mal chegar, irmãos, e deixa eu te contar, ele vai chegar. Quando o dia mal chegar, você vai ter uma palavra que vai saltar de você para a circunstância. Aleluia. Nós estamos vivendo, como eu já disse, um período generalizado, amém? De problemas, de pressões, de falta, de desemprego. É algo muito que veio em grande escala, não é? E por isso a gente tem hoje um país um pouco conturbado, naturalmente falando, né? Porque ninguém esperava, amém? E não só o Brasil, né, como o mundo inteiro passou por isso. Então, o que a gente precisa fazer num tempo de crise? O que nós, como igreja, como filhos de Deus, como luz do mundo, aleluia, como sal dessa terra, como a gente já falou algumas vezes aqui em ministrações, o que nós devemos fazer nesse tempo? Como nós devemos nos posicionar? Aleluia! Devemos defender o que é nosso e esquecer o resto? Aleluia! Não, irmãos. Devemos lembrar que nós somos ungidos, irmãos, para trazer refrigério para as pessoas. Nós estamos aqui nessa terra para trazer luz e salvação às pessoas em meio à crise. Mas como nós vamos fazer isso para as pessoas se a gente não consegue fazer isso para nós mesmos? Como a gente vai libertar alguém, um vizinho, um parente, se a gente não consegue libertar um ente familiar que está dentro da nossa própria casa? Precisamos, em nome de Jesus, abraçar as verdades da palavra. Precisamos, irmãos, acreditar que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Precisamos acreditar que aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para nós vivermos bem, nós temos um Pai que cuida disso, irmãos. É isso que Jesus está dizendo aqui aos discípulos. Portanto, vou ler mais uma vez, Mateus capítulo 6, 31. Portanto, não se preocupem. Aleluia. Irmãos, ele não está fazendo aqui uma ressalva. Se você estiver num momento muito crítico, tenha um pouco de preocupação, repense a sua vida. Não. Ele está dizendo assim, portanto, irmãos, não se preocupem. De uma vez por todas, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Além dele dizer para a gente não nos preocuparmos, ele é específico, amém? Não se preocupe com essas coisas. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Aleluia, irmãos. Aqueles que não têm que estão atrás do primeiro milhão, que estão atrás do que vão comprar no próximo mês, no que vão adquirir no próximo mês. Eu e você, pode parecer negligência para alguns. Não se preocupe. Aleluia. Se alguém, irmãos, do seu lado está taxando você como negligente por você ter um pensamento assim, ou ter um discurso assim, uma atitude como essa, deixa eu te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Aleluia. Então, se alguém, irmãos, não compreende essa verdade poderosa, não se irrite com ele. Tente receber Jesus e receber essa vida gloriosa que você tem. Aleluia. Jesus continua dizendo, os sem aliança pensam assim, mas o seu Pai Celestial, aleluia, já sabe do que vocês precisam. Diga, o meu Pai já sabe do que eu preciso. Aleluia. O nosso Pai Celestial já sabe do que a gente precisa amanhã, irmãos. Do que a gente precisa depois de amanhã. Do que a gente vai precisar na semana que vem. No próximo mês. Na pós-pandemia. Ele já sabe o que precisamos, irmãos. Faça uma coisa. Jesus continua nos aconselhando aqui. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará consigo mesmo as suas inquietações. Busque o reino. Aleluia. Se ocupe com as coisas do reino. Se ocupe em promover o reino de Deus. Se ocupe em espalhar o reino de Deus nessa terra. Se ocupe em trazer mais pessoas para esse reino.
Porque quando você faz isso, todas essas coisas vos será dada, irmãos. Aleluia. Eu não sei quanto a você, eu não sei se você tem meditado sobre as verdades que você tem ouvido da palavra. Eu não sei se você tem gastado tempo no seu dia em ruminar essas palavras, irmãos, porque elas são poderosas para nos salvar no dia mau. Eu não sei se você tem gastado tempo com isso. Eu não sei se a sua alma está em paz nesse momento. Eu não sei se você está pensando como você vai resolver o problema do mês de junho, as contas que vão chegar no mês de junho. Mas o Senhor está nos lembrando essa noite. Glória a Deus. O Senhor está lembrando a mim e a você essa noite. Isso não é da minha e nem da sua conta. Aleluia. Se ocupe com o meu reino, que eu vou cuidar das suas contas. Diogo, mas isso parece uma loucura. Parece. Naturalmente falando, é loucura. Mas o evangelho é loucura para os que se perdem, irmãos. A gente precisa fazer acontecer essa verdade que diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, irmãos. Se o que o homem está dizendo para você vai contra as verdades dessa palavra que você já conhece, fique com a palavra. Amém? Eu quero ler mais um texto com vocês, irmãos. A gente já está encerrando, que está em Salmos, no capítulo 46, a partir do verso 1 até o 7. Esse salmo, irmãos, ele é um salmo muito poderoso. Não que os outros salmos não tenham poder, porque são palavras de Deus do mesmo jeito. Mas para mim especificamente, irmãos, esse salmo fala muito comigo. Amém? E o Senhor me trouxe à memória esse salmo quando eu estava estudando, meditando sobre o que iríamos tratar essa noite. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? Versículo 1. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e nossa força. Aleluia. Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, aleluia, e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Glória a Deus, aleluia. Esse salmo nos levanta, amém? Eu não sei como você está aí, mas se você estava desgastado, irmãos, observe o que esse salmo está dizendo para nós. Deus é o meu refúgio e o seu. Ele é a nossa fortaleza e a nossa segurança. Amém? Ele continua dizendo assim: socorro sempre presente, irmãos, em toda e qualquer situação de aflição. Você está entendendo o que esse salmo está dizendo para nós? Aleluia. Existe algum problema com os filhos? Existe alguma pressão com os filhos? Existe alguma aflição que os filhos estejam passando? Ele é um socorro presente naquele momento, para resolver. Aleluia. Ele continua, irmãos. Existe um rio que alegra a cidade de Deus. Você sabe quem é essa cidade? Sabe quem é a habitação de Deus hoje, irmãos? Eu e você somos a habitação de Deus. Aleluia. Ele está no meio dela, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Aleluia. Deus a protegerá, irmãos. Meu querido irmão, glória a Deus. Eu preciso, irmãos, que essa noite você se comprometa com você mesmo. Aleluia.
que você decida em seu coração, com você mesmo, a acreditar naquilo que você tem ouvido. Glória a Deus por isso. Nós temos falado de fé muitas vezes aqui. Nós já sabemos, quem é do Verbo da Vida pelo menos há um pouco de tempo, já sabe que o justo vive da sua fé. Mas deixa eu dizer algo para você, irmãos. O que é a fé? Aleluia. Uma boa maneira de a gente descobrir o que algo é a gente descobrir o que ele não é. Amém? Deixa eu dizer algo para você. A fé não é uma torcida que algo dê certo. Não é você ficar torcendo para que algo dê certo. Aleluia. Isso não é fé. Fé também não é um utensílio que você pega na gaveta para usar para um fim específico. Também não. Aleluia. Fé, irmãos, é um estilo de vida. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1 diz: a fé é a certeza. Aleluia. Certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que a gente ainda não está vendo. Isso é fé. Se por um momento você pensou, mas será que você não está em fé? Amém? Se eu e você, irmãos, pensamos e cogitamos as circunstâncias, esqueça, a gente não está em fé. Fé é certeza e convicção daquilo que você ainda não vê. Por que eu estou falando sobre definição de fé? Porque eu e você precisamos acreditar, crer de uma vez por todas que Deus é o nosso socorro bem presente, que Deus nos acrescenta tudo aquilo que precisamos, irmãos, que Deus ele tem uma solução para cada tipo de circunstâncias que nós passamos. Amém? Tiago fala para a gente ter motivo de grande alegria o passar por várias tribulações. Irmãos, elas passam. E você vai passar vitorioso por elas. A Bíblia diz que Jesus, oh aleluia, sempre nos conduz em triunfo. Se você ouviu por aí alguém dizer que o Verbo da Vida é uma igreja triunfalista, somos uma igreja triunfalista porque a Bíblia diz que somos. Se nós somos conduzidos sempre em triunfo, somos triunfalistas. Aleluia. Se você não deseja ser assim, é um direito que você tem, mas se você quer crer na Bíblia de uma forma integral, precisa ficar com toda ela, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Creia, irmãos, de uma vez por todas. Aplique a fé que foi derramada em seu coração. Desenvolva a sua fé. Glória a Deus por isso. Aplique, né, a sua fé, irmãos, nas verdades que você tem ouvido. Creia cegamente na palavra, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava me lembrando do exemplo de Daniel. É um exemplo bem conhecido. Daniel na cova dos leões. Eu lia muito essa história quando era criança. Daniel, irmãos, quando disseram para ele que ele ia ser jogado na cova dos leões, Daniel não titubeou, irmãos. Isso é crer cegamente em algo. Isso é você ter convicção daquilo que você não está vendo ainda. Ele já estava vendo o livramento com os olhos naturais? Não. Pelo contrário, ele viu um lugar cheio de leões famintos. Mas ele tinha convicção, irmãos, no Deus que ele servia. É por isso que eu estava falando que às vezes os homens do Velho Testamento, eles parecem que eram mais intensos naquilo que eles acreditavam. E eu desejo, irmãos, para mim e para você, essa mesma intensidade com o evangelho que nós temos apregoado às pessoas. Amém? Eu desejo para você e para mim, irmãos, que nós sejamos intensos em acreditar na palavra e levar ela até as últimas circunstâncias, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Então, esse texto aqui de Salmos, eu gosto de esporadicamente ler ele. Sempre que alguma pressão chega, sempre que algum problema se apresenta na minha frente, eu gosto de trazer à memória esse salmo. Aleluia. Se ele funcionou com Davi, irmãos, ele tem que funcionar comigo e com você. Se esse salmo aqui disse para Davi verdades poderosas,
que tiraram ele de um lugar de abatimento, de desgaste, de pressão. Isso precisa acontecer comigo e com você. Mas precisamos crer nesse salmo, porque ele é a palavra de Deus. Precisamos crer nessas verdades que estamos falando aqui, irmãos. Precisamos decidir em ficar com as verdades da palavra, mesmo que não seja favorável, irmãos. Aleluia! Para usar a sua fé, você sempre vai precisar usá-la, irmãos, em situações desfavoráveis. Se a situação está boa, ao olhar natural, se ela está favorável, você não precisa da fé. Você vai precisar da sua fé quando você estiver num momento onde você não vê saída, onde você não vê escape. Aleluia! Quando Moisés parou com o povo de Israel na frente do Mar Vermelho. Aleluia! E ele estava cercado de montanhas e o exército de Faraó atrás dele. Ele não tinha escape. Amém? Ele tinha guerreiros com cavalos e carros atrás dele. E o povo, ninguém ali era guerreiro, não tinha soldados com ele, tinha um povo, mulheres, crianças, homens. E eles seriam trucidados ali, não tinha escape. Mas ao comando do Senhor, ele obedeceu, irmãos. Amém? Aí você pensa assim, Diogo, mas no caso de Moisés, ele não tinha muita opção, né? Ou ele fazia aquilo, ou ele seria realmente morto. Irmão, se você precisar chegar num lugar que você não tenha nenhuma escora natural para você se apoiar, somente a palavra de Deus, se alegre por isso. Se alegre porque a sua fé está sendo desenvolvida, irmãos. O caráter de Cristo está sendo forjado em você. Você vai se alegrar com aquela passagem de tribulação, como o Tiago diz, e você vai para outros níveis. Você vai encarar desafios maiores. Você vai abençoar outras pessoas porque você já teve experiência naquilo. Amém? Então, mais uma vez, eu quero te lembrar essa noite. Primeira coisa muito importante, irmãos. Não apenas para esse período de pandemia, mas para a sua vida e para a minha. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo em devocionais, em oração, em leitura da palavra, em meditar sobre a palavra. Não se encha de informações a ponto de você não lembrar o que você ouviu na última hora. Ouça a palavra do Senhor e rumine ela, irmãos. Vá ouvir uma nova instrução de Deus depois que você tiver segurança naquela primeira que você ouviu, depois que você estiver dominando ela e praticando ela. Amém, irmãos? Não fique desejando coisas novas se as antigas ainda não estão sendo praticadas. Amém? Essa é a primeira coisa, gaste tempo com o Senhor. A segunda coisa, ouse crer na palavra. Amém? Ouse crer que essa palavra é verdade e é poderosa para salvar a sua alma e a minha. Aleluia. A gente leu aqui, irmãos, em Provérbios, que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Esse consumir as forças aqui é progressivo. Ele vai nos consumindo dia após dia, até você chegar num ponto da sua vida e você não ter mais ânimo para nada, para acreditar em nada. Você vira um cético de qualquer coisa, né? Então, cuide da sua alma, irmãos. Cuide daquilo que tem entrado na sua mente. Cuide daquilo que você tem ouvido. Amém? Então, duas orientações para essa noite, que não são novas. Amém? São orientações que nós já temos ouvido, mas eu preciso lembrar para você e para mim essa noite. Gaste tempo com o Senhor. Aleluia. Gaste tempo com a sua palavra, em oração, meditando na sua palavra. Glória a Deus. E, aleluia, a gente falou de gastar tempo em oração e devocionais. E a segunda, ouse crer nas promessas e na palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você curvasse sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço pelo teu Espírito e por tua palavra que foi ministrada essa noite, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por corações, Senhor, sedentos de aplicar aquilo que temos ouvido, Pai. Obrigado, Senhor, por ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito, Pai.
Obrigado, Senhor, por provisão, por recursos chegando aos meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, porque você é fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis. Você permanece fiel à sua palavra, Pai. Sabemos que precisamos aplicar, Senhor, os princípios da tua palavra para que possamos obter os benefícios dela, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos nos comprometer contigo, Pai, e saber, Senhor, que você tem um novo nível para nós, saber que você tem uma nova vida para nós vivermos a cada dia, Pai, novas experiências, Senhor, e nós estamos dispostos, Senhor, nós estamos sedentos de viver aquilo que você tem para nós na sua integralidade, Pai. Obrigado, Senhor, por cada orientação que foi dada essa noite a nós. Obrigado, Senhor, por cada cuidado seu e zelo seu em nós, Pai, através da sua palavra. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um restante de semana abençoado e seja ousado no Senhor. Amém. Glória a Deus. Tudo bem? Depois de uma palavra abençoada como essa, nós vamos agora ler um texto. Você pode me acompanhar? Está lá em 3 João, capítulo 1. Diz assim: um presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Queridos, o apóstolo João, ele fez essa parte da carta para o seu amado irmão Gaio, como nós acabamos de ler, declarando um desejo que ele tinha, que assim como a prosperidade da alma dele habitava nele, que a saúde dele, que a vida dele fosse uma vida de prosperidade. Então observe que ele não disse que isso iria acontecer, mas que ele queria que isso acontecesse. Existem princípios na palavra que nós só recebemos, nós só desfrutamos quando nós nos expomos à palavra e quando nós condicionamos a nossa vida àquilo que ela diz acerca de nós. E assim nós podemos receber. Um tempo como esse, de tantas dificuldades e muitos desafios, continue sendo fiel ao Senhor com os seus dízimos e suas ofertas. Porque como nós acabamos de ler na carta que João escreveu para o seu amado amigo Gaio, ele faz votos para que a vida dele, que a jornada dele seja próspera, assim como a alma dele já é. Sua alma já é próspera e a jornada e esse tempo que Deus tem para você viver aqui na terra, Deus deseja que seja um tempo de prosperidade. Amém? Esteja honrando ao Senhor com seu dízimo e sua oferta, sendo fiel ao Senhor. E se você já tem em mãos agora o dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta, eu queria orar com você, lembrando que nós temos nos nossos canais, nossas redes de conexões da igreja, nós estaremos enviando para vocês os dados bancários, para aqueles que ainda não têm os dados bancários e desejam fazer as suas contribuições, doações e dizimar e ofertar ao Senhor. Amém? Lembrando, faça isso com alegria, não por tristeza ou necessidade, como diz na palavra. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, e eu quero te agradecer por aqueles que estão podendo nessa hora, Senhor, ofertar, dizimar e de alguma maneira fazer uma doação ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor tem abençoado a esse, Senhor, abençoa aqueles que não podem fazer neste tempo. Senhor, que nunca falte o alimento na casa dos teus filhos, a tua provisão, mas que principalmente nunca falte o teu amor e a tua palavra na casa de cada um dos meus amados irmãos. Pai, nós pedimos sabedoria, comissão de finanças da tua casa, para, Senhor, aplicar esses recursos na expansão do teu reino. Nós te oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.